Olá, para quem não me conhece, eu sou a professora Ilana e hoje nós vamos fazer este vídeo para explicar a correção da avaliação presencial, primeira avaliação presencial do semestre 1, né, de 2025, do curso de letras, né, da disciplina de português 1, do curso de letras EAD Português CEDERJ UF, tá? Bem, então vocês fizeram essa prova, a avaliação presencial, né? O texto 1 tinha como título Perdidos na Lua, Denise Mirage. Sunita e Buttigieg, dois astronautas americanos, ficariam apenas uma semana na Estação Espacial Internacional em missão pela NASA. Já somam 6 meses, sua volta segue indefinida com promessas para abril. O que esperar de um astronauta que vê sua semana de missão? O que esperar de um astronauta que vê sua semana de missão se transformar em meses, com possibilidade de se estender a um ano? Sunita Williams e Barry Wilmore estão passando por isso, e além das questões físicas, a NASA pode estender seus estudos sobre comportamento humano no espaço, ainda mais agora que já traça metas sobre voos tripulados a Marte, com distância a ser percorrida em 3 anos e riscos de perda de comunicação com a Terra. Sunita, 58 anos, casado, e Butch, 61, casado e pai de 2 filhas, os dois enviados à Estação Espacial Internacional em 5 de junho de 2024 pela NASA, continuam sem data de retorno. Um teste extremo de estresse, sobretudo para as suas capacidades psicológicas para enfrentamento de adversidades. A cápsula Starliner, em que viajar, apresentou problemas na propulsão e, sem garantia de segurança, foi trazida de volta à Terra. Desde então, os dois seguem no espaço. Sua mensagem mais recente, em conjunto com outros 9 tripulantes da Estação Espacial Internacional, americanos e russos, foi um Feliz Natal em 25 de dezembro. Este é um texto de 15 de janeiro de 2025, tá? Foi um texto adaptado da revista Isto É. Observe o enunciado a seguir para responder as questões 1 e 2. Bem, questão 1. Sunita e Butch, dois astronautas americanos que ficariam apenas uma semana na Estação Espacial Internacional em missão pela NASA, já somam 6 meses, sua volta segue indefinida com promessa para abril. Questão 1, valendo 3 pontos. O vocábulo já, em destaque no fragmento em análise, poderia ser substituído sem prejuízo de sentido por... Aqui vocês deveriam ter assinalado a letra B. Poderia ser substituído pelo conector adversativo mais. Por quê? Porque os dois astronautas ficariam apenas uma semana na estação espacial. No entanto, porém, entretanto, contudo, todavia, já somam 6 meses. Então, vejam, esse já somam 6 meses introduz um enunciado que se contrapõe à primeira parte, né? À primeira oração. Então, esse já ele tem um valor adversativo. Então, por isso que ele poderia ser substituído sem prejuízo de significado, né, de sentido, pelo conector adversativo mais, tá? O como da ideia de conformidade, o porquê da ideia de explicação e o quando da ideia de tempo. Neste enunciado, neste exemplo, o já traz uma ideia de contra-expectativa, de oposição. Então, nessa primeira parte, assinalando a resposta correta, vocês garantiam um ponto. Agora, identifique a relação semântica mais um ponto e o comentário, um ponto, totalizando 3 pontos. Então, a relação semântica aqui é uma relação de adversidade, uma relação de contra-expectativa. Se você colocou oposição, nós também aceitamos, tá? E aí vocês deveriam ter comentado, né?
Neste enunciado, há uma contrariedade, uma quebra de expectativa, pois era esperado que ficasse, né, que os astronautas ficassem apenas uma semana, né? E está acontecendo exatamente o oposto, né? Eles já passam aí já somam 6 meses e a sua volta segue indefinida. Questão 2, ainda sobre esse enunciado, a forma verbal ficariam no futuro do pretérito em que ficariam apenas uma semana expressa. Então, nós temos aqui uma ação futura, tá? Ação futura por si só, ela não foi realizada, tá? Agora, uma ação futura no pretérito é uma ação futura irrealizada. Por quê? Para ela ser realizada, ela depende de uma outra ação. Então, quando a gente diz que os astronautas ficariam apenas uma semana, eles ficariam apenas uma semana se a cápsula não tivesse dado problema. Ou seja, para essa ação ser realizada, ela depende de uma outra ação. Nesse caso aqui, a cápsula não ter dado problema. Então, o tempo no futuro, ele expressa uma ação que ainda está para acontecer. Só que aqui nós temos o futuro do pretérito. Então, nesse caso, é uma ação futura irrealizada, né? Prevista para ser realizada, mas que não aconteceu, tá? Questão 3. A questão 2, retornando aqui, ela avalia 2 pontos. Então, um ponto para a marcação aqui correta, tá? Identificação que é uma ação futura irrealizada. E mais um ponto para o comentário. Questão 3. A cápsula online em que viajaram apresentou problemas na propulsão e, sem garantia de segurança, foi trazida de volta à Terra. O pronome relativo que, na forma em que, é uma forma coesiva. Qual é o referente? Aqui, o referente é a própria cápsula, né? Então, a cápsula Starline em que, ou seja, eles viajaram na cápsula, tá? Então, qual é o referente do pronome relativo que? O pronome relativo está retomando cápsula Starline. Quem colocou apenas cápsula, ok. Que mecanismo de coesão textual foi utilizado? Aqui é uma coesão referencial por anáfora, tá? Por quê? Porque a gente retoma um termo, né? Então, primeiro tem cápsula Starline e depois tem o pronome. Então, é uma retomada de um termo mencionado anteriormente, por isso que é anáfora. Não adiantava colocar só que era uma coesão referencial, porque dentro da coesão referencial existe anáfora, catáfora e elipse. Também não adiantava colocar a endofórica, porque a endofórica se opõe à esofórica. E dentro da endofórica, a coesão é coesão referencial, né? Endofórica. E aí, dentro da endofórica, temos anáfora, catáfora e elipse. Então, eu teria que identificar que o referente é a cápsula Starline e teria que identificar que o mecanismo de coesão utilizado foi anáfora. Bem, agora para a próxima questão, as questões 4 e 5, há uma charge aqui. Alô, Houston. Encontrei o local ideal para simular as condições da superfície da superfície lunar. Né? Encontrei o local ideal para simular as condições da superfície lunar. Grande vitória. Então, aqui vejam, né? Claro, né, que esse personagem aqui, ele não está na Lua, ele está numa rua, né? E essa rua, ela apresenta várias crateras, vários buracos. E aí a questão 4 pergunta o seguinte: o humor desta charge reside nos conteúdos implícitos.
Sabe-se que o solo da Lua é repleto de crateras. Por que o astronauta diz que encontrou o local ideal para simular condições da superfície lunar? Comente. Aqui, o astronauta ele está diante de uma rua completamente esburacada. Então, presume-se, então, que considerou uma grande vitória encontrar um local semelhante ao solo da Lua, que a gente sabe que é repleto de crateras. Para o perfeito entendimento desse texto, será necessário, né? O leitor precisa recorrer ao conhecimento de mundo compartilhado, né? Nós precisamos saber, né, como é o solo da Lua e fazer as inferências necessárias a partir do que está explícito no texto e conferir o tom de humor à interpretação. Obviamente que esse personagem ele não estava dizendo que tinha chegado à Lua, né? Literalmente, ele estava sendo irônico ali, sendo cômico, né? Como a rua estava repleta de cratera, repleta de buracos, né? Ele fez uma gracinha ali dizendo que tinha encontrado um solo semelhante ao da Lua, né? Para fazer o seu experimento, né? Porque um solo nesse nível parecia que ele estava em outro lugar e não na Terra, né? Parecia que ele estava na Lua. Bem, e por fim, a questão 5, qual a função da linguagem, segundo Jacobson, se evidencia na frase? Alô, Houston, explique. Alô, Houston, explique. E aí, nessa questão, quando a gente tem alô, nós estamos aí testando o canal de comunicação, né? Quando a gente está testando o canal de comunicação, a função, de acordo com Jacobson, é a função fática, né? Quando a gente testa um canal de comunicação para iniciar, então, uma conversa, para iniciar, então, uma comunicação. Nesse caso aqui da Chard, deixa eu voltar ela aqui, nesse caso da Chard, parece que ele está com um aparelho de comunicação. Então, ele está testando. Alô? É como se eu tivesse, alô, está me ouvindo? Tem alguém aí? Nesse caso, eu estou testando esse canal de comunicação. Tá? Então, dependendo do suporte, existem várias formas de utilizar a função fática para testar o canal de comunicação. Aqui, por exemplo, se fosse uma aula presencial e eu perguntasse, entenderam? Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Eu estaria testando esse canal de comunicação. Tá certo, gente? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar pela sala de tutoria, tá certo? Está certo? E aí, até o nosso próximo vídeo.